E por falar em saudade, a palavra nos ensina que o casamento só se acaba com a morte do cônjuge. O divórcio não foi criado por Deus, mas foi uma tentativa de Moisés resolver conflitos que abalavam o povo de Deus e que muitas vezes colocava a vida de algumas mulheres em risco. Portanto, o divórcio foi instituído por um homem, apenas com uma prática administrativa, não invalidando em hipótese alguma o que Deus anteriormente determinou sobre o casamento. Ao casar, tornamo-nos uma só carne, com nosso cônjuge. E se algo acontece e a separação ocorre, sentimos como se tivéssemos sido amputadas, pois metade de nós se apartou. Mas Deus usa essa separação para nos levar aos pés da cruz, nos regenerar, nos transformar e, finalmente, nos restaurar. A dor e o sofrimento da separação poderão nos conduzir a Cristo, mas, sem dúvida nenhuma, a saudade é uma das coisas mais difíceis de lidar enquanto estamos nessa jornada. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gênesis 37, 28. Amo ler sobre José, tão jovem e já tão maduro espiritualmente. Imagine quanta saudade José não sentiu ao ser transformado em escravo, ao ser injustamente mandado para a prisão e ao ser esquecido pelo copeiro do faraó. Imagino o quanto ele sentiu saudade de seu pai, de sua casa, de sua cama e até mesmo dos seus irmãos rixosos. José teve que esperar aproximadamente 20 anos para matar as saudades do pai e de seus entes queridos. Mas mesmo com tanto sofrimento e cercado por saudade de todos os lados, José sabia que Deus não o havia abandonado. E podemos notar as mãos do Senhor protegendo a José durante todo o tempo em que sua história é apresentada. Em Gênesis 39, 2-4, diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Em outra passagem diz assim, Gênesis 41, 39 e 40. Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. José sabia o tempo todo que nada aconteceria fora dos planos de Deus. E mesmo sofrendo, colocava nele sua fé e sua esperança, a despeito de todas as circunstâncias. Pois sabia que seus irmãos haviam sido instrumentos para a concretização da vontade soberana do Senhor na vida de todos daquela família. Como o próprio José declara ao revelar quem de fato ele era para os seus irmãos: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis 45, 5-8. Outra história que vai nos falar de separação e saudade é a de Noemi e Ruth. Em Ruth 1, de 1-5 diz assim:
Nos dias que julgavam os juízes, houve grande fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ver nosso casamento ruir provoca em nós uma dor semelhante à dor do luto. O vazio que nos invade é tão grande que só se compara ao vazio da morte. Esse vazio muitas vezes nos enche com pensamentos sombrios que nos fazem desejar o fim de nossa própria existência. Por isso me lembro de Noemi e de Ruth. Se hoje em dia o mundo já é difícil para as mulheres, imagine como era há mais de 2.500 anos atrás. Mulheres viúvas em terra estrangeira e em tempos de crise. Imagine quanto medo, quanta insegurança e quanta saudade elas não sentiam de seus maridos, de suas vidas e de seus lares e famílias. Meu Deus, quanta dor! Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth 1, 20 e 21. Observe que em nenhum momento Noemi coloca a culpa do que estavam vivendo em Satanás, pois ela reconhecia que o Senhor é soberano e que o inimigo não pode agir em contrário aos planos de Deus. Mas, novamente, notamos a mão poderosa do Senhor atuando em sua plenitude, pois apenas Ruth permaneceu com Noemi. E é essa permanência que fará com que Ruth seja resgatada pela lei do levirato, casando-se novamente e concebendo a um menino. A lei do levirato, gente, só um parêntese aqui, era aquela lei, né, que nessa época tinha-se o costume que se o irmão morria, o cunhado, né, que é o irmão do marido, se ele fosse solteiro, ele casava com a viúva, ou se não houvesse irmãos, ela se casava com um parente próximo, né? Então, esse era o costume dessa época, tá? Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Sentir saudade faz parte de tudo que Deus quer nos ensinar. Ele quer que aprendamos que somente Ele e ninguém mais nunca nos abandonará. Ele quer que percebamos que podemos viver sem nossos maridos, mas que não poderíamos viver sem Cristo. Ele quer nos mostrar que Ele controla o tempo e determina absolutamente o como e o quando. Ele quer nos mostrar que mesmo na solidão, quem está com Jesus jamais ficará sozinho. Ele quer nos ensinar o verdadeiro e genuíno contentamento. Em Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância.
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nem tudo eu poderei conquistar, mas tudo eu poderei suportar naquele que me fortalece. Abandono, traição, solidão e outras dores, tantas dores. São maldições que nas mãos do Senhor se transformam em bênçãos. Por meio dessas dores, nos aproximamos mais e mais de nosso amado. E somente por essa aproximação é que descobrimos que não precisamos de nada e nem de ninguém além dele. Por isso, nos versículos acima, Paulo afirma estar contente, independente da situação ou circunstância em que ele esteja. E sabemos que Paulo, após ser convertido, sofreu pesadamente o preço de ser cristão. Ele foi perseguido, espancado, apedrejado, aprisionado e decapitado. Paulo sabia o que era a dor do abandono, mas permanecia firme por saber que Jesus Cristo jamais o abandonaria. Por ter experimentado intimamente da comunhão com o Senhor e por saber que confiar no Senhor é nosso maior tesouro. Você também pode ter essa firmeza e essa convicção, pois Deus lhe susterá com tudo o que for necessário para você passar pelos momentos de solidão, abandono e saudade. Ele vai te mostrar o que você realmente precisa, somente Ele pode te dar. Ele vai te mostrar que há tempo de nos afastarmos de quem amamos e que muitas vezes Ele faz isso para diminuir a nossa dor, pois embora não saibamos, talvez essa dor fosse muito maior se a separação não existisse por enquanto. Às vezes, a distância dos nossos cônjuges acaba nos blindando de ouvirmos, vermos e presenciarmos situações que nos machucariam ainda mais, aumentando o tempo de cicatrização e cura pela qual precisamos passar. Confiemos então no tempo e nos planos de Deus. Ele jamais nos decepcionará. Senhor amado e soberano, te peço que não permita que a saudade que eu sinto do meu marido ocupe em meu coração o lugar que pertence somente a ti. Tira de mim toda a sensação de que eu preciso de pessoas para estar bem e ser feliz, me fazendo descobrir que tudo o que eu realmente preciso vem do Senhor. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto é da Débora Cristina, do blog Meu Oásis no Deserto. Vou deixar o endereço desse e de muitos outros textos do blog dela, para vocês acessarem aqui na descrição. E se eu puder complementar, gente, sobre esse tema da saudade, eu poderia dizer assim: no meu caso, quando eu sinto saudade do meu marido, da minha família, da minha casa, eu vejo sempre isso pelo lado bom. Na verdade, eu fico feliz quando eu sinto saudade. Porque para mim, no meu caso, é um grande sinal de restauração. Eu não amava mais o meu esposo, eu não queria mais ele perto de mim, quando eu estava afundada no pecado, quando eu estava querendo a minha separação, eu não sentia mais vontade de estar perto dele. Eu não me sentia mais à vontade com a presença dele. E quando hoje eu me pego com esses sentimentos de sentir falta, de lembrar, de imaginar todos aqueles bons momentos que nós vivemos e que nós ainda vamos viver, quando o nosso casamento for restaurado. Então, quando eu lembro e quando todos esses sentimentos vêm dentro do meu coração, na verdade, eles funcionam para mim como um grande combustível para que eu continue orando, para que eu continue buscando pela minha família,
Eu, na verdade, sou grata a Deus por esse sentimento de saudade, porque quando eu me pego sentindo falta do meu marido, é um grande sinal de restauração, é um grande sinal de mudança na minha vida que só Deus podia fazer, porque o que estava morto, que era o meu sentimento, pelo meu esposo, ele fez renascer, ele fez ressuscitar. Então, a saudade para mim é algo que vem e que eu agradeço a Deus e que hoje é o combustível para que eu continue buscando e continue me dedicando em oração pelo meu marido. É quando eu lembro, é quando eu vejo coisas que me lembram ele. Lá minha casa ainda tem itens dele. Então esses sentimentos de saudade, eles para mim funcionam como um grande impulso para que eu continue perseverando pela restauração do meu casamento. Eu espero que você possa ver a sua saudade de um outro âmbito, de um outro patamar. Deus está te trazendo memórias boas, porque você não está sentindo saudade do que era ruim. Você sente saudade do que era bom, de ter seu esposo na sua cama, de ter companhia, de ter alguém para compartilhar, para conversar, de você cuidar, de ser cuidado. Então, tudo isso é um grande auxílio. Deus não te traria à memória essas coisas em vão. Então, elas realmente funcionam como um impulsionador para que você não pare de lutar pela sua família. E eu ainda diria mais. Eu ainda digo e creio que quando a gente lembra, muitas vezes que a gente está aqui realizando uma atividade qualquer e vem aquele sentimento de saudade, vem aquele aperto às vezes no coração. Eu creio que muitas vezes é o nosso esposo, é o nosso cônjuge que está lembrando de nós. É uma aflição que ele está passando, que nós estamos sentindo, porque nós somos um só. Então, muitas vezes que você tiver o coração apertado por saudade, não se entristeça somente, porque o seu amado ou sua amada podem estar tendo o mesmo sentimento que você, provavelmente até ao mesmo tempo, tá bom? Então, coloca-se diante do Senhor, entrega para Ele. Se aquilo te trouxe angústia, entrega para o Senhor, mas que a saudade ela possa te trazer para a luta e não te afastar dela. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus.